Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, ó Pai. Aleluia. Para te adorar e glorificar o nome do Senhor, meu Deus. Porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos esta noite, ó Pai. Aleluia. A vida do teu servo, ó Pai, que irá ministrar a palavra do Senhor. Meu Deus, seja com ele nesta noite. Usa ele segundo a tua vontade e o teu querer no nome do Senhor, ó Pai. Dê ele, ó Pai, aleluia, o teu Espírito, ó Pai, para revelar a igreja, ó Pai, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, no nome de Jesus, e assim nós agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Sou grato também ao meu pastor Antônio Marcos, né? Por ter nos dado também a oportunidade de estar aqui, debaixo da bênção do Senhor, amém? Ao William, toda a sua família também, ao pastor também, sua esposa, e toda essa igreja, né? Primeira vez que eu tive aqui, essa segunda vez, eu recebi muito bem, né? Bem, sou grato a Deus. Louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui. Amém? Eu quero agradecer também a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu de fazer uma cirurgia. A primeira vez que eu vim aqui, eu precisava fazer uma cirurgia, e a gente pregando ali com dificuldade. Deus conhece a nossa necessidade, mas Deus me concedeu essa vitória, essa bênção, e eu fiz essa cirurgia para a honra e a glória do Senhor. Eu confesso aos irmãos que por mim eu não tinha condição, mas o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso que nos abriu a porta da bênção do Senhor para nossa vida. Fiz uma cirurgia, ela custou mais ou menos, foi 20 mil. E eu precisei apenas de dar somente R$1.000 só de entrada. E mesmo assim não foi no. Mas me trataram muito bem, não preocupou nem assim, o dinheiro que eu tinha que passar, o pessoal lá do consultório, né? Mas eles procuraram o carinho que Deus usa, irmão, conosco. Nos surpreende, né? Eles trataram tão bem. Eles falaram assim: não, nós queremos cuidar de você. Nós queremos cuidar de você. E ali eu fiz a cirurgia, para a glória de Deus. Saiu tudo bem. Antes de fazer a cirurgia, eu dobrei o meu joelho e agradeci a Deus por estar me dando a oportunidade ali que usasse a mão do cirurgião, um dos vasos na minha boca, na hora que ele estava fazendo a cirurgia, deu hemorragia, mas eu já estava nas mãos do Senhor. Eu já estava confiando no Senhor. E tudo ocorreu bem para a glória de Deus. Agradeço a Deus. Eu tive o prazer de compartilhar com os irmãos que eu tive aqui. A gente, quando faz a obra do Senhor, Isaías 64 fala que o Senhor trabalha para aqueles que confiam nele. Ele trabalha em nosso favor. Amém? Sem demora, sem perda de tempo. Abra sua Bíblia comigo em o livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 54, visto que hoje é culto de missão, não é isso? Culto de missão. Isaías 54, versículo de número 2. Vamos estar lendo ele. Amém? Deus tem uma palavra para o nosso coração sobre a obra missionária. Isso que Deus tem pressa. Deus tem pressa de trabalhar. Deus tem pressa no Evangelho. Deus tem pressa para salvar, porque o tempo não dá mais para
para esperar. O relógio está apontando para a vinda de Cristo. Deus vai preparar uma igreja vitoriosa, uma igreja disposta a trabalhar na obra missionária, largando mão de tudo. Não preocupa, se você não receber aqui, lá em cima você tem ouro e prata que não se corrompe. Não te preocupa. Isaías capítulo 54, versículo de número 2, está escrito assim: amplia o largar da tua tenda, entendam-se as cortinas da tua habitações, e não o impeçais longa as tuas cordas. Isso. Fixo bem as suas estacas, porque transbordam para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá o gentil, e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Amém? Só que para a nossa meditação. Amém? A palavra do Senhor nos diz claramente: alarga-te a tua tenda. O que eu entendo com isso, a igreja também vai entender, é que Deus ele trabalha com um projeto, e quando fala-se de obra missionária, fala de projeto de Deus, e era necessário um profeta, Deus usar ele para que alertasse a igreja para o cuidado da obra missionária, para que eles largassem as suas tendas. Ou seja, a extensão da igreja aqui é programar o evangelho de Cristo. Não precisa de muita coisa, de falar bonito, de ter diploma, de ser teólogo, não. É só dizer que Jesus ama o viciado, ama a prostituta, ama o alcoólatra, ama o que havia perdido, mas Cristo veio para salvar o que havia perdido. Obra missionária dá uma visão muito grande, pastor William. Sabe por quê? Porque Deus ele trabalha no sentido espiritual, no progresso espiritual da igreja. A igreja ela tem uma extensão tão grande que ela conta com um número menor, mas se torna número maior por causa do Espírito Santo, o evangelho que está sendo pregado. Deus tem essas formas de trabalhar. O evangelho hoje está complicado para pregar, porque nós estamos no meio de uma grande batalha espiritual. Muitos não estão conseguindo mais evangelizar, mais pregar a palavra de Deus. Não estão conseguindo, porque há uma batalha no mundo grande, no mundo espiritual. Jesus está voltando, mas Deus contou com um povo forte e corajoso, que não envergonha do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, e uma igreja gloriosa, ela não teme as diversidades. Se não tem, ela vai. Se ela não consegue, ela progride no mundo espiritual para conseguir. Uma igreja espiritual, ela só não depende simplesmente de recursos humanos, não. Ela depende do Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja. É importante nós entender que essa tenda, ela tem que prosseguir. Ela tem que tomar destaque no meio da obra missionária, porque é uma visão do profeta Isaías, que o povo se alargasse, se o povo se caminhasse para conquistar o evangelho
nós temos que tirar um pouco o incomodismo. Nós temos que tirar um pouco, esquecer um pouco das dificuldades, necessidade. E nós temos que fazer valer o sacrifício de Cristo. A palavra BD, eu vou pincelar rápido aqui, porque é uma palavra muito difícil, irmão, mas ela é muito propícia para o culto de missão. É o que está mais acontecendo hoje em dia. Porque Deus, Ele quer nos usar de forma poderosa, mas nós não podemos deixar de falar, não podemos deixar de anunciar o Evangelho de Cristo. Aleluia! Porque é poder de Deus purinho. Glória a Deus! Amém? Deus de Israel! Glória! Ao Senhor é Deus! Aleluia! Aleluia! Sim, Deus! Eu tinha deixado aqui, irmão, mas nós vamos achar. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Tinha anotado ela, mas Deus! Aleluia! Aleluia! Uma palavra muito difícil, gente. Eu não tenho porque eu prefiro Aleluia. falar sempre do que falar errado. Deus! Glória! diz assim, chama-se benegnição. A palavra benegnição significa quando nós não fazemos valer o sacrifício de Cristo, ou como nós não entendemos o chamado para fazer a obra de Deus. Aí nós começamos a negligenciar o chamado nosso. E quando nós fazemos isso, cruzamos o nosso braço, o adversário, ele não brinca de ser adversário. Ele veio para matar, roubar e destruir. E sabendo que os dias estão findando mais rápido do que nós pensamos, nós não podemos incomodar. Nós temos que sair, anunciar a palavra de Deus. Deus nos dará estratégia espiritual para programar o Evangelho de Cristo. Não se preocupa com as críticas ou levantar. Não se preocupa com isso. Até porque no próprio livro do profeta Isaías, no versículo de número 57, no versículo 17, fala assim que nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada, forjada, Sim, Deus! Aleluia! e nenhuma língua que levantar contra a igreja do Senhor não prevalecerá. Porque em juízo o Senhor nas condenará. Essa é a herança do servo de Deus. Também entendemos que antes de alargar a tenda, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 35, está escrito assim: os campos já estão embranquecidos, estão brando. Desde aquela época já tinha-se a visão de Cristo a anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar a palavra de Deus. No livro do profeta também, Joel, no capítulo de número 3, no versículo de número 13, diz assim: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lugar está cheio, e os vasos e dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, e no vale é o vale da decisão. Amém? Então não é tempo mais de pensar se eu vou ou não, se eu vou fazer, se eu vou esperar recurso, se eu posso fazer. Não, a condição pertence a cada um de nós de fazer. O ide é nosso, lançar a palavra
fazer exclusividade é fazer menção da palavra de Deus, fazer o uso na hora certa da palavra de Deus, para que a vida de um perdedor ou de uma pessoa que está sem esperança, que está no lamaçal do pecado, que sofreu os problemas do mundo, possa ver Cristo na nossa vida como um resgatador de alma. E Deus vai usar a minha e a sua vida. Lá no livro de Êxodo, quando Deus vai fazer o maior resgate que nós podemos imaginar, Ele vai tirar um povo que havia debaixo das mãos de Faraó. Aí já está a grande obra missionária poderosa de Cristo. E com isso, Deus também deu estratégia para o povo caminhar e não se desfalecer, ficar confiando nele, porque quem salvou foi ele, quem preparou tudo foi ele. Se a luta vier, se a dificuldade vier, se a provação vier, não vai faltar o pão na sua mesa. Não te preocupe com o que há de fazer os senhores presidente da República. Uma coisa é, o Evangelho de Cristo, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser pregado debaixo de sofrimento. Não te preocupa se você está sofrendo, passando aflições na sua alma, mas pregue a palavra do Senhor. No profeta Jeremias, ele vai dizer assim: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. É um sinal de alerta, é um sinal de que a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser mencionada. E os problemas internos que existem dentro da igreja, não te preocupa. O Espírito Santo tem a forma de trabalhar. Pode sair, vai para lá, ele cuida. Vem para cá, ele cuida. Ele não deixa ninguém desamparado. Se nós for olhar muito bem sobre todas as igrejas da terra, não tenha mais favorita. Deus deixou um povo para endireitar-se no caminho dele, para salvar. Então ninguém é perfeito. O céu é perfeito, nós somos imperfeitos. A imperfeição de nós levará a Cristo a nos aperfeiçoar enquanto nós tiver a nossa existência na terra. Enquanto nós caminhamos com Cristo, vamos sim passar momentos difíceis, ter decadências espirituais, ter luta, ter abatimento na alma, mas o mesmo Jesus que te chamou, que te salvou, que te purificou, ele te colocará de pé e não deixar que você vacile. Deus é poderoso. Nós temos que entender que uma seara madura, ela está preparada para ser colhida. Mas o que acontece muitas vezes, que nós tentamos entender e ficamos mais paralelo, é entender por que o Evangelho não está afetuando tanto na vida das pessoas. É claro, eu vou te dar um motivo muito grande para você entender o que é a igreja de Cristo. Deus não chamou um povo para andar numa BMW, numa grande casa, conquistar a riqueza do mundo. Deus não chamou, Jesus não chamou. O chamado de Jesus é para salvar a alma do inferno, da condenação do inferno. É para tirar a alma que está na mão de Satanás. Aquela pessoa que pega o cachimbo e vai consumir o crack, que pega a cocaína e vai consumir
Porque os teus senhores, com todo respeito, estão preocupados com posições. Estão preocupados com título. Estão preocupados se hoje estão lotados os lugares. Mas Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. Ele não dorme. O importante é que nós entender que o Evangelho de Cristo, ele é uma arma tão poderosa que no mundo espiritual, como Isaías disse, que nenhuma arma forjada, preparada contra a obra missionária, ela não prosperará. Ele está dizendo aqui, para nós entender certinho, compreender que antes eles usavam lança, espada, arco, naquela época. Mas hoje em dia, eles usam a língua para matar o ministério, para matar a pessoa, para ferir. A igreja, ela sai como cura na mão. Qual é a sua cura? A palavra de Deus. O Espírito Santo está dentro da sua vida. E se os senhores entendessem a importância do Evangelho de Cristo, eles pregariam a palavra de Deus. Eles não ficavam preocupados consigo mesmo. Eles não preocupavam com o bem-estar do povo, com prosperidade. Não é isso. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer é que nós pregamos a palavra. Você sabe por quê? Porque o crente que tem o Espírito Santo tem unção. O crente que tem unção, ele não precisa de nada materiais, pastores. Nada materiais. Ele não precisa participar de campanha para ganhar algo da parte de Deus. Não precisa. Porque Deus, ele cuida da sua igreja. O pão vai faltar na sua mesa. O seu carro Deus vai te dar. A sua casa Deus vai te dar. Tudo no tempo dele. Eu ainda não tenho, mas Deus um dia vai me dar. Eu ainda não consegui, um dia você vai conseguir. É porque Deus não trabalha com nada que é materiais para saciar o ego humano. E quando eles pregam prosperidade, lotam o lugar, esconde a palavra de Deus e não prega o Evangelho de Cristo. Escondedores da palavra de Deus. Homem diplomata, homem cheio do conhecimento, enche multidões, mas não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não sabe como a alma está na corrente de Satanás. Porque eles não têm compaixão. Jesus apresenta aqui como misericordioso, como os órfãos, necessitando, desamparado. Ele chama a igreja a um conhecimento muito grande. Tenha misericórdia deles. É Deus. E se eles não gostarem da palavra, o problema é deles. O que Deus tem para falar, Ele fala. Deus não esconde a sua verdade. Ele põe a sua verdade para agir. Porque com isso a geração muda. Com isso a igreja cresce no progresso espiritual. Quantas pessoas que só vai no lugar se pagar por dinheiro, mas não vão por Cristo. Se dispõe a fazer por interesse, mas não faz por Jesus, pelo chamado, pela obediência.
A obra missionária ela é uma obra espinhosa. Só entra na obra missionária quem conhece e tem causa de Cristo. Quem valoriza o chicote, quem valoriza a morte da cruz, quem valoriza o sofrimento, quem foi xingado, maltratado, valoriza isso. Sabe o que é obra missionária? É Deus. Aleluia. Deus. Tem muitos lugares, poucos eles fazem missão, porque os outros lugares já tomaram prioridade na vida deles. É Deus. Deus. Aleluia. E Jesus vai querer as almas dele. Jesus não está preocupado com os senhores diplomatas, de homens que têm na mão paz e desfaz na hora que quer. Não, Jesus, ele chamou um povo modesto e simples. Simples, no livro do profeta Sofonias. Ele vai dizer assim, no capítulo de número 3, versículo de número 12, ele vai dizer assim: eis que deixarei um povo modesto e humilde, e bem-vindo à solenidade de Deus, bem-vindo ao preparamento de Deus, porque ele chamou um povo modesto, é humilde, é um povo que não importa com a sua condição financeira, não importa com o seu carro, não importa com a sua roupa, não importa com a sua casa, ele importa com a alma. Glória a Deus. Glória. Os profetas daquela época eram homens que sofriam muito, porque eles falavam a verdade. Corta a cabeça dele igual cortou de João Batista, mas eles entregam o recado de Deus. Glória. Glória a Deus. Porque tem que ser falado, irmãos. Tem que ser pronunciado. Uma igreja de progresso espiritual, ela começa a crescer do momento que ela começa a entender que esse povo modesto, que esse povo humilde, eles programaram o evangelho. Os 12 discípulos, exceto um que se perdeu, mas o resto, todos eles fizeram a obra de Cristo. E por isso que o evangelho chegou até nós. Glória. Paulo fez uma das maiores obras missionárias. Mesmo assim, ele vai considerar: eu entre vocês, eu sou o menor entre vocês. Olha o tanto de alma que Pedro ganhou, 12.000 almas num só discurso. Olha a obra que Paulo fez. Um homem que chegou a dizer: eu trago as marcas de Cristo. Paulo não ligou para a riqueza, Paulo não ligou para nenhum dos seus bens materiais que ele possuía, mas ele importou em deixar uma igreja simples, uma igreja que prega o evangelho de Cristo. Hoje a dificuldade maior é que estão estudando muito, estão aplicando muita palavra, muito ensinamento em cima do povo, mas o povo está clamando pelas almas que estão se perecendo. Pode sim crescer no conhecimento, mas é fundamental a igreja ser crescida na obra missionária de Cristo. Glória a Deus. É Deus. Esparrama para tudo quanto é lugar, Glória a Deus. mas não consegue atingir a chamada missionária. Para isso, Deus deixou uma igreja simples. Aleluia. Para isso, Jesus deixou um povo simples. Glória. Glória a Deus. Um povo que não faz nenhuma negociação com o mundo. Nós devemos sim pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Porque Jesus está voltando. Quantas pessoas estão distraídas?
Porque continua olhando o ouro e a prata, olhando as belezas que tem no mundo. Mas se ele soubesse o que tem lá em cima preparado para nós, nenhum bilionário da terra, por mais que ele seja bilionário, não se compara à rua de ouro. É verdade. Não se compara à coroa de glória. Aleluia. Não tem dinheiro que compra. O cristão, servo do Deus Altíssimo, ele pode viver nesse mundo sem reconhecimento de ninguém, mas só dele saber que a obra que Deus confiou, que ele ganhou a alma, orou pelas pessoas, curou o enfermo, fez a vontade de Deus, sua coroa está preparada lá. Não vamos trocar de maneira nenhuma a nossa coroa por glória terrena. É, Deus. A nossa coroa, ela é valiosa. Ela é tão valiosa que eles quiseram colocar uma coroa de espinho na cabeça de Jesus Cristo. Sabe qual é a intenção dessa coroa de espinho? É para dizer que ele merecia morrer daquela forma, sem uma coroa de destaque. Na visão panorama daquela época, ele estava expondo ele à frente de todos, na cruz do madeiro, aquela coroa, simbolizando Rei dos Reis e Reis dos judeus. E o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, o nosso Jesus maravilhoso, ele sabia que aquela coroa de espinho não era a coroa dele. O que é guardável lá em cima lá é a coroa de rei. Aquela coroa foi por nossa causa que ele se expôs a ela, para que os homens zombassem. Mas ele não importou. Ele sabia que a coroa dele é preciosa, que a coroa dele é incorruptível, que aquela coroa seria trocada por uma coroa de glória, para poder também, para a igreja também, mostrar à igreja que a sua coroa, que você está esperando, está no céu. Porque aqui é humilhação e sofrimento, mas lá não é coroa de glória. Não importa se você está sendo mal recebido dentro das empresas, nos lugares, se as pessoas não têm paciência conosco, se as pessoas nos perseguem, não importa. Importa é Cristo na nossa vida. Importa o brilho do Espírito Santo. Eu passo luta, mas eu não importo. Alguém falou comigo assim: olha, você está até hoje andando a pé. Eu falei assim: eu não importo com carro, não importo com bens materiais. Mas você mora naquele lugar? Eu falei: moro, para a honra e glória do Senhor. Mas foi lá que Jesus me viu. Foi lá que Jesus preparou para mim. Foi lá que eu tive intimidade com Deus. Foi lá que eu conheci o céu. E nada no mundo me conquista a não ser Jesus Cristo de Nazaré, que nos conquistou primeiro. Amém? Estou encerrando. 5 minutinhos. Estou encerrando. Eu agradeço a congregação. Peço desculpa pelos 5 minutos, que nós atrasamos um pouquinho, eu tive que procurar um nome que
estava escrito aqui, que era um pouco difícil de guardar na memória, que a gente vai pregando, tem hora que você esquece. Mas eu estou grato a Deus e a igreja por nos receber. E que Deus continue abençoando essa igreja. Não te preocupa, Deus vai fazer uma grande obra nesse lugar. Vocês vão ter que sair daqui uns tempos, vocês vão ter que ir para outro lugar. Glória a Deus. Vão sentir saudade, porque Deus vai trazer pessoas para converter o Evangelho. Não se preocupa, o nome de vocês tem que estar lá no house de missões. Nós fizemos missão em um lugar pequeno, em um lugar que não era muito visto pelo povo, mas foi lá que Deus preparou o missionário. Nós somos como um barro, primeiro passando pelo processo, para depois ser aprovado por Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Palavra forte, né, irmãos?